para ajudar aqui. O Fábio Klester, isso, Uhum. Ele está perguntando, professor Hernande, qual a diferença entre TENEPS, paraambulatório e OFIEX? Tu já deu uma pincelada aí, mas tu quer falar alguma coisa assim? Porque eu acho que fica, tem essa, não é confusão, mas a gente fica querendo saber, assim, tem até onde vai um, até onde vai outro, qual é a característica principal de cada uma? A questão da própria TENEPS é um aspecto intrafísico, né? Por isso que uma pessoa sem lucidez extrafísica, ela faz TENEPS, porque é uma esterilização de energia, senão você dá passividade e as consciências são colocadas em você através dos próprios amparadores, dentro do seu... da sua parte energética, né? Dentro do seu corpo energético. Então, fica ali acoplado, certo? Contigo. Então, a TENEPS, você vai desenvolver o acoplamento assistencial. Quanto mais profundo for esse acoplamento, maior é a assistência, mas também maior é a repercussão na consciência. Então, a diferença básica é essa. A TENEPS, embora seja uma assistência multidimensional, a consciência, a consciência, ela está na intrafisicalidade lá no quarto dela. O paraambulatório, você precisa de ter projeção lúcida, precisa de ser consciente, porque você precisa de ter o chakra para isso, o energossoma, certo? E você vai lá, é como se você abrisse um consultório extrafísico para você poder atender. Então, você é o responsável por aquele consultório. Então, tem toda a equipe extrafísica que trabalha lá, mas quem vai atender é você, como se você fosse num consultório para ser atendido. Depois eu posso dar alguns exemplos de algumas patologias que eu atendi em paraambulatório. Agora, a OFIEX é você instalar uma UTI. Então, são consciências extremamente complicadas que precisam de isolamento extrafísico para poderem serem assistidas. Agora, você imagina a sua estabilidade emocional, quanto isso é necessário para que você possa ficar num ambiente desse, totalmente acoplado, para você fazer ali uma assistência muito profunda para essas consciências, certo? Então, aí você tem a TENEPS, é como se fosse ali um pronto-socorro, depois você vai fazer o acompanhamento num ambulatório, para depois você ter alguma coisa muito mais profunda. Agora, não necessariamente a consciência precisa de passar pela TENEPS para ir para o paraambulatório, para ir para a OFIEX. Tem muitas que vai para a OFIEX direto e tem outras que a própria TENEPS já soluciona o caso dela. Mas agora a minha ocorreu, você está falando, tá? A consciência não precisa passar, mas a consim, que vai ser o tenepsista, ele precisa passar por essas etapas. Não tem como. Exatamente. Ele começa pela TENEPS, paraambulatório, Perfeito. Esse é um caminho, certo? Esse é um caminho que ele vai, certo? Agora, é por isso que a projeção lúcida ela é fundamental. Então, a primeira obra, né, do professor Waldo foi sobre projeção lúcida, antes dos 700 experimentos, que é um tratado de conscienciologia, né? Então, a projeção lúcida ela é fundamental. O fenômeno mais importante dentro desses que a gente estuda na conscienciologia é a projeção lúcida, porque você, estando lúcido extrafisicamente, você simplesmente vai entender com mais facilidade, né, essa dinâmica extrafísica da evolução, e você simplesmente vai estar dizendo o princípio da descrença, você vive ele na sua experiência, né? Então, essa diferença é fundamental. Então, tem muita gente que faz TENEPS e diz, olha, eu não tenho lucidez na TENEPS. Não importa se ela tem lucidez, ela está ajudando muito, certo? Agora, a paraambulatório, você precisa de uma lucidez razoável e OFIEX, lucidez total. Então, na questão daquela escala evolutiva que o professor Waldo apresenta, você lá vê logo o tenepsista. Então, o tenepsista está lá depois da isca inconsciente. Então, praticamente, a gente está naquele mesmo nível, 25%, certo? Aí você vai lá para o projetor, vai para o Epicon lúcido, você já está aumentando. Agora, para você chegar ao paraambulatório, você está próximo da desperticidade. Então, você está muito próximo da desperticidade ou já é desperto. Para chegar ao FIEX, é depois da desperticidade, é na semiconsciencialidade. Então, mas tem que começar por algum lugar, né? Começa lá fazendo assistência, não tem jeito. Sabe que você está falando, eu abri aqui... Né?
O caminho é longo, mas todo o primeiro passo tem que ser dado. Tem que começar, né, de um jeito. Eu abri aqui o livro na primeira pergunta, pessoal, a AutoFIEX, esse livro aqui, que são 43 perguntas, né, que foram os EPCONs que fizeram, aqui explica no livro. E a professora Kátia que organizou ele, enfim. Mas